justamente sobre uma coisa que o professor falou, e eu fiquei prestando atenção aqui hoje à tarde. Eu estava procurando, eu falei assim, eu vou procurar literatura acerca, né, de quem já esteve em situação de rua, alguém que já escreveu sobre isso. Passou por isso, escreveu sobre isso. E aí ela foi falando ali algumas coisas, algumas temáticas, eu achei muito importante, depois eu quero ver se eu pego isso para ler. Eu gosto muito de ler, eu estava comentando logo que eu cheguei, que eu vou vir aqui na biblioteca dar uma pesquisada aqui que vai, que eu gosto muito de biblioteca. Então, meu nome é Antônio, eu passei, entre períodos de idas e vindas, eu passei cerca de 3 anos e meio. Né? Tudo que a professora falou aqui hoje é praticamente um resumo de tudo que eu... Um resumo não, foi uma extensão do que eu passei. Então, situação familiar, problemas com álcool, desajuste psicológico, né? Todas essas coisas estão incluídas. Quando ela diz que as situações não são semelhantes, as personalidades não são semelhantes, cada pessoa entrou nessa situação de rua de uma forma. Eu vou dizer que a minha principal que me levou a isso foi o álcool. Né? O alcoolismo, ao longo do tempo, aquilo que eu achava que era beber socialmente, me divertir com a minha família, chegou a um ponto que se tornou um empecilho na minha vida. Então foi onde eu perdi emprego, né? Eu já não tinha uma convivência familiar muito boa, né? Com minha esposa ali, com meus familiares, você perde a credibilidade, né? Então vai perdendo, ao ponto de você perder a identidade e acabar saindo para a rua porque você acha que as pessoas estão querendo te impor uma forma de viver. Quando, na verdade, elas até não estão, elas estão te mostrando, né, como você deveria se comportar em sociedade, mas você não quer mais se comportar segundo esses padrões. Então, isso leva a gente a se, vamos dizer assim, se rebelar. Falar, hoje eu não vou para casa, porque eu vou chegar em casa, vou ouvir, né, tantos, então não vou. Hoje eu não vou trabalhar porque hoje eu não estou bem. Mas já não está bem por causa do álcool, por causa de toda a situação que tem, né, acarretando. Isso tudo no final vai levar a alguma coisa, né, que a pessoa, por fim, está na rua, já não se importar mais. Né? Eu vou falar algo que a professora falou, que por causa disso, por causa de você estar na situação de rua, chega o dia, porque a saída era esporádica, mas chega o dia que você fala assim, você fica com vergonha, eu não vou voltar para casa, porque minha família, né, vai saber que eu estou nessa situação. Você vai perdendo contato familiar, porque você mesmo vai excluindo as pessoas, né, para não passar por aquela situação de vexame, e vai perdendo o contato mesmo. Né? Perde o contato, evita, porque eu passei praticamente, eu acho que 1 ano e 1 mês, minha esposa podia me procurar em qualquer lugar da cidade, ela não ia me achar. Porque eu virei mesmo assim, alguém que eu precisava de cada dia estar num lugar para a pessoa não passar por ali e me ver. E saber que eu estava naquela situação. Então, todas essas coisas vai levando ao distanciamento. Como a professora disse, é um problema social? É um problema social. Só que é um problema social que anteriormente eu via assim, que parece que a sociedade queria colocar debaixo do tapete, tirar da vista. Né? Eu lembro que há uns 4 anos atrás, a temática de quando a gente estava na rua era: vão pegar a gente, vão levar para outra cidade, porque nós não querem ir para Pensava já assim. Então, a pessoa já até evitava a assistência social justamente para não passar por isso, para não sair daqui e ter que estar em outro lugar desconhecido e partir para isso. Depois voltei, né? Voltei para minha casa, continuei minha vida, tentando reformar ali. Volta para a rua, já veio outras situações. Ela citou ali pandemia. Eu não conhecia a pandemia. Eu não conhecia a pandemia porque eu estava na rua e lá eu não tive acesso à informação. Tinha, né? Mas assim, ignorava. Então, eu não tive acesso à informação. Não entrei nas políticas públicas a não ser o auxílio. Entrei no auxílio, porque era o que a gente podia se agarrar. Questão profissional, você não ia arrumar emprego, você não ia conseguir fazer nada disso. E eu falo assim, que a pandemia para mim parece que, eu sei que foi doloroso para muita gente. Para mim ela não foi porque eu não consegui
absorver, passar por ela. Eu não vi. Eu fui saber que existia uma pandemia que estava ocasionando várias mortes, acho que uns 8 meses depois que a coisa já estava pegando mesmo. Eu não tinha informação. Então, você não tem informação na televisão, você não tem acesso à televisão, rádio, jornal, não tem ninguém que te fala o que está acontecendo. O mundo gira naquilo ali da rua. Olha, eu tenho que arrumar para usar, eu tenho que arrumar para comer e eu tenho que arrumar um lugar para dormir. Resume a isso. Seu dia se resume a isso. Tanto que não resume assim, falar assim, eu tenho um sonho, vou arrumar um serviço. Não, você não vai arrumar um serviço porque você está correndo atrás do básico de hoje. É sobreviver. E aí o amanhã é amanhã. Então você vai viver um dia de cada vez. Especificamente, agora eu vou voltar para mim. Algumas coisas que me deixavam muito desconcertado quando eu estava na rua. Era o passado, né, pensar naquilo que eu já tinha feito, né, tanto profissional, quanto familiar, quanto ter uma moradia, essas coisas, eu acho que nunca sai, eu não sei se a professora chegou a presenciar isso ou sentir isso, nunca sai de quem está na rua que ele precisa ter um lar. Ele precisa ter um lar. Eu acho que nenhuma das pessoas que eu conheci, olha que eu conheci bastante gente, todos eles, quando você chegava, eles falavam assim, vamos lá em casa. E eu pensava, no começo, vou lá na casa do cara. Mas quando eu chegava lá, era uma mesinha que ele achou na rua, e ele conseguia jogar uma toalha em cima daquilo ali, arrumar um banquinho, mas era aqui na calçada. Era a casa, era o lar. Eu achava muito interessante quantas vezes as pessoas me chamavam, às vezes, para ir, e às vezes era moradia invadida. E eu pensava que era uma casa, mas não era. Ali era um espaço que ele, né, estabeleceu como território, como lar dele. Mas aquilo nunca entrou em mim que eu ia continuar naquela situação. Eu pensava assim, eu preciso ter um lar, eu preciso voltar. Né? Eu não pensava muito assim em restabelecer meu casamento, nem nada. Eu preciso voltar a ter uma vida normal. Como a professora disse, ninguém escolhe. Eu acho que é muito difícil, como eu falei do dia a dia, quando você chega no final do dia, porque durante o dia você bebeu, ou as pessoas que faziam uso de outra coisa, você bebeu, você conversou, você compartilhou, você interagiu, mas no final do dia você está só com você. E aí você começa a pensar, quando que vai terminar isso tudo? Quando que eu vou voltar a fazer as coisas que eu fazia? E no outro dia tem que começar tudo de novo, o mesmo processo. Então, eu acho assim, eu não vou falar muito, né? Eu gostaria de estar aberto a perguntas, que eu acho mais fácil trabalhar assim. Eu até fiz algumas coisas que eu gostaria de lembrar, mas eu fui até fazendo aqui um acréscimo, eu fui atendido pelo Centro Pop, né? Depois, eu não sabia que existia consultório de rua. Aí um dia me falaram, nossa, tem consultório de rua. Eu falei, nossa, era tão difícil eu consultar quando eu estava na minha casa. Agora tem uma coisa muito mais fácil de ocorrer lá. Então, aí fui consultório de rua, assistência social, né? Depois cheguei no projeto Moradia, e aí mais para frente eu vou falar sobre isso, que foi o que a professora falou, que é necessário que haja uma esperança, uma luz no fim de tudo. Porque se não houver, não tem razão para você ir pousar num albergue e saber que amanhã continua do mesmo jeito. Você ser atendido por um assistente social, que vai, às vezes, te arrumar um documento, vai dar um andamento em alguma coisa, mas você continua na mesma situação. Você ainda não viu como você vai sair daquilo. E eu creio assim, para mim, a luz no fim do túnel, a saída, né, que nós estamos tratando aqui de entrada e saída. A saída foi eu ter esperança que eu ia reconstruir um lar. Quando me ofereceram, eu falei, é aqui. Eu preciso me agarrar a isso. E a partir daqui as outras coisas foram acontecendo. A experiência minha de saída da rua, né, até chegar aqui hoje, ela tem um ano e pouco. Vou falar que um ano e pouco, todo o trabalho que foi feito fez uma diferença muito grande. Muito grande. Porque eu voltei a ter uma vida profissional, né?
Eu tive uma dificuldade para chegar aqui hoje, porque eu parei no serviço. Aí levei mais 1h30 para chegar aqui. Mas falei, não, eu vou, né? Conversei lá com o pessoal. Voltei a ter uma vida familiar normal, né? Reatei meu relacionamento com minha esposa, inclusive trouxe ela hoje para participar aqui. Então, todas essas coisas, eu posso falar assim, que aconteceu em um ano, foi muito mais do que eu esperava. Mas porque foi um trabalho, como a professora falou, interdisciplinar. Foram muitas pessoas, né? Eu sempre falo para o pessoal do Moradia, pessoal da assistência social, vou falar a mesma coisa aqui para vocês. A minha história não é uma história de sucesso. Às vezes a gente vê lá na internet, a história de sucesso, o indivíduo. Não. Minha história é uma história que teve muitas pessoas para ela chegar até aqui. Então, eu sou grato a todas as pessoas. E acho que todo mundo colaborou para o Antônio estar aqui hoje. Que há 1 ano e meio atrás eu não tinha nome. Eu era o velho. Eu era conhecido assim. Vamos falar, o velho. O velho. Então, eu era conhecido assim, não tinha um nome. Hoje eu tenho um nome. Voltei a ter uma identidade. Todas essas coisas que voltaram, foi graças ao trabalho bem feito de assistência social. De eu descobrir uma vez que existia esse trabalho de vocês, existia um apoio jurídico, existia quem estivesse preocupado, porque com todo mundo que eu conversava na rua, e a gente tinha essa sensação, que nós éramos um número, que era usado na época em que alguém precisava se eleger. Essas coisas só vinham nessa época. E eu, inclusive, cheguei a comentar com uma pessoa, eu falei assim, olha, não se preocupa não, vocês vão ter tudo agora, aproveita enquanto pode, porque passou a eleição, acabou. E graças a Deus não aconteceu isso, né? Porque se não houvesse a sustentabilidade desse projeto, né, que vocês estão aqui agora, eu acho que nunca teria como dar certo. Porque seria aquele apoio, como a professora falou, não é fazer reinserção e largar lá. Não vai funcionar. Eu falo que eu dependo de tudo, todas as pessoas que me ajudaram, de cada um de vocês até hoje. Hoje é uma parte muito importante da caminhada que eu estou seguindo. Então, eu quero deixar isso aí. Eu vou dar uma olhada aqui só no tópico que eu queria falar. E aí eu já vou... eu acho que não existe. É tudo que eu falei aqui em poucas palavras. É isso aí mesmo. O apoio, né, de vocês, o apoio social, o apoio da assistência, o apoio da família. Eu posso falar assim que, para muitos, essa aceitação da família, novamente, é muito importante. Para mim, foi muito importante. Uma coisa que me motivou muito quando, até a questão que a professora falou sobre questão do álcool. Era uma coisa que eu não conseguia deixar, primeiro porque eu não me amava. Quando eu comecei a me amar, achar, me valorizar, acreditar em mim, até o que eu estava lembrando aqui quando ela estava falando, que as histórias são diferentes, há pessoas de todo tipo, todas as classes, cultura, tudo. Eu encontrei pessoas de tudo quanto é jeito. Eu encontrava pessoas que eu falava assim, cara, o que você está fazendo aqui? E eu escutei isso, porque eu estava num lugar um dia, bebendo ali, e chegou uma pessoa que trabalhou comigo e falou, o que você está fazendo aqui? Estou lembrando de um dia que você estava servindo de intérprete para uma moça lá, e o que você está fazendo aqui? Sabendo que você sabe. Então, aquele dia caiu a ficha que eu falei assim, peraí, eu não sou um lixo, eu sou alguém, eu preciso acreditar em mim. E aí, na caminhada, eu conheci pessoas que acreditaram também, que me falavam, não, você tem capacidade, você pode, volta, né? Vamos reerguer, vamos investir. E isso aí foi muito importante. Ela falou outra coisa, essa eu queria citar. Ela falou que quando a pessoa vem conversar com a gente e a gente vê que aquilo ali é só uma fachada, porque transparece na cara da pessoa. Você consegue ver no olhar, você consegue perceber que foi superficial. E isso é muito difícil, porque aquilo machuca mais lá dentro.
você saber que a pessoa está só fazendo um papel, representando. Acreditar, fazer, gostar do que está fazendo. Eu falo assim, ó, eu lembro de várias pessoas, Karina, Priscila, né, pessoas que hoje eu considero do meu círculo de dentro da minha casa. Eu preciso ver essas pessoas, eu preciso interagir com essas pessoas, porque essas pessoas agora fazem parte da minha vida. Porque eu realmente acredito que elas acreditam no que estão fazendo. E é isso que é importante. Por mais que seja difícil. Eu olhava muitas vezes as pessoas vinham com a garrafa de Coca-Cola, nós bebendo, e eles sentar ali, e a gente ficar ali, às vezes 1 hora, 2 horas. Eu pensava, gente, esse cara não vai embora. A gente ficava até com vergonha, falava, pô, a gente está fazendo isso aqui. Aí ele estava ali, ele queria conviver, ele queria participar, ele queria saber, né? Então, isso fez muita diferença, porque eu falei assim, alguém se importa. E se alguém se importa, eu também preciso me importar comigo, né? E hoje, muito, eu vejo assim, quando eu vejo alguém que está na situação que eu estive, às vezes, quando eu posso sentar, conversar, compartilhar, sem ter aquela vergonha de quem está passando do lado e me vendo ali. Porque eu estou ali, porque eu sei, eu passei na pele. Eu conheço, eu sei que aquela pessoa não está ali porque quer, mas que ela quer sair. Então, o trabalho que vocês estão fazendo, eu agradeço aqui a oportunidade de hoje e considero que é uma coisa muito boa para o professor. Parabéns. Obrigado. Alguém quer fazer alguma consideração? Alessandro, você quer fazer? Vamos abrir para o pessoal que está na plateia participar também, né? Aí, parabéns pela sua fala, Antônio, eu gostei demais, eu acho que se a gente tivesse combinado não tinha dado tão certo, né? De falar coisas bem, conversam, né? E parabéns pela sua trajetória. Agora a gente vai abrir para perguntas, pessoal. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ou contribuição? Comentário? Bom, boa noite a todos, a todas. Professor Alexandre. Bom, eu estou um pouco emocionado, né, por conta da sua fala e também pensando aqui em todo esse trabalho, em todo esse evento, né? Eu queria agradecer, assim, de fundo do coração, a parceria com a professora Ivânia, minha amiga, né, de longa data. Agradecer, assim, em nome do Matheus, né, ao GAPAF, porque eles, né, organizaram junto com a JUP, né, em nome da Camila, e agradeço a todos os membros da JUP. Então, assim, todo evento, todo formato, né, tudo foram vocês que organizaram. Inclusive, gente, o formato dessa mesa, como a Alessandra falou, né, se fosse para combinar, não dava tão certo. Então, o tema que ela fez, e depois a fala do senhor Antônio. Então, assim, é uma oportunidade muito valiosa a presença do senhor hoje aqui, né? E não é uma história de fracasso, Antônio. O senhor pode ter certeza que não é, né? Aliás, né, a gente, pelos streams aí, pelos filmes, a gente lida muito com isso, né? Nos Estados Unidos, mais. Essa coisa do loser, né? Do quem que é fracassado, quem que é o vitorioso, né? Tem um livro do Richard Sennett que ele fala que nesse atual capitalismo, né, turbinado, é sempre o que ganha, é sempre um, né, que está lá em cima. Né? Mas a nossa história, o que nós estamos fazendo e o que nós estamos, enfim, propondo nesse evento é justamente o contrário, né? É trazer essas histórias, é trazer e isso que um pouco que você falou, um pouco da sua fala, eu tenho certeza que todo mundo sentiu o quanto de valioso, né, enfim, de mais profundo
né, sincero que o senhor foi, e da coragem, né? Da coragem de você, do senhor, recompor, assim, essa trajetória, esses moldes tão nobres, né? Tão sublimes, né? E eu acho que isso que é legal. Então, assim, a pergunta e do que eu tinha para falar, a Alessandra falou um pouquinho que ela estudou aqui um ano, e quando ela estudou na minha classe. Eu fiz um ano de serviço social, depois eu não dei conta, né? É uma das minhas frustrações na vida. Depois eu conto essa história. Mas, assim, a Alessandra é uma amiga de todas as horas, e ela vai lembrar que uma vez ela me contou uma história de um grupo de mulheres ali na periferia que ela coordenava, né? E ela levou esse grupo de mulheres, né? Ela pode falar depois, ali para o MASP, né? No museu, para ver as obras e tudo. E, assim, na ocasião, eu fiquei encantado com o que ela deslumbrava, assim, o tanto que aquelas mulheres, né, da periferia, com todo o sofrimento, com toda a diversidade, assim, da sapiência e da forma com que elas liam as obras, que elas falavam daquilo tudo, né? E dessa oportunidade que a Alessandra deu, e que, assim, daquele momento delas estarem ali, né? Então, eu acho que todo esse tema que a gente está falando tem a ver com oportunidades, tem a ver com as políticas, tem a ver com essa questão também, né? E eu queria que a Alessandra desse mais algum exemplo, se ela tiver, né? Se ela compartilhar conosco né? Assim como o senhor Antônio falou aqui. O senhor Antônio, eu queria fazer a pergunta de qual que é essa sensação, como que as pessoas viam o senhor? Assim, o que o senhor mais observava, assim, enquanto o senhor estava nessa situação e agora? Assim, o que o senhor nota? Assim, qual que é essa sensação? Essa é a questão que eu queria colocar. Em outras palavras, a sociedade francana, ela é acolhedora, ela cuida das pessoas, porque vocês viram aí que deixaram os cachorrinhos lá perto do Leporace, lá, e vão prender, vão fazer, filmar. Como que a sociedade francana tratava, assim, como que as pessoas, como que é essa sensação? Essa era a minha questão. E para a Alessandra, a questão dele. E mais uma vez agradecer você, Alessandra, por tudo, viu? E agradecer, né, pela fala, pela sua amizade. E agradecer a todos que estão aqui presentes, o pessoal que está online também. E é isso. Obrigado. Tá, joia. Eu até perguntei pro Alexandre que é esse sambão que tá aí, que dá até vontade, né? Porque aqui eu não sei, ficou bem ecoado o barulho, né? Da bateria aí, não sei se tem alguma comemoração aí, ou se é sempre assim, aqui tá mais quietinho, meus alunos são mais quietinhos. Ouvindo o exemplo que o professor Alexandre falou, eu estou resgatando aqui que a gente se conhece há 28 anos, gente. Quando eu dei o exemplo que eu trabalhava com as pessoas em situação de rua em 2005, né? Na verdade, eu comecei a trabalhar antes, mas 2005 foi quando eu comecei a estudar, né? Essa população. Meu primeiro ano aí foi em 1995, gente. 28 anos, né? A gente parece novinho, né? Mas, né? Já vocês começam a fazer a conta aí, né? De quantos anos vocês acham que a gente tem, né? E esse exemplo que o professor Alexandre trouxe foi muito legal para me lembrar aqui que quando eu fiz o primeiro projeto de pesquisa, eu queria estudar a inclusão da pessoa em situação de rua pela arte. Quando eu apresentei para entrar no doutorado, foi essa temática. Só que aí, quando eu comecei a estudar, né, a realidade, eu percebi que estava muito distante a realidade do que eu queria estudar, justamente por essa questão, né, dessa perspectiva do acesso à cultura, acesso ao lazer. Eu falava, mas ter o acesso à cultura e ao lazer para a pessoa em situação de rua está tão mais distante de políticas anteriores, como o próprio seu Antônio apresentou, que é lutar para a sobrevivência, né?
que é lutar para viver o dia, né? Que é ter o que comer, ter onde dormir, né? Ter como se proteger da violência, né? Não sei se como é que está Franca, mas São Paulo é ter que se proteger da violência também, né? E então, para pensar na inclusão pelo acesso à cultura era um abismo praticamente, né? Por isso que eu tive que voltar e fazer outra proposta, né, de pesquisa para estudar justamente a saída da rua por essa somatória de fatores, né? E pensando na pergunta, né, de outros exemplos, das pessoas que eu estudei, né, que saíram da situação de rua, volto, né, também à questão que o professor Alexandre falou, sua trajetória é de sucesso total, seu Antônio, né? Valoriza a sua história, né? Sua trajetória, você estar aí, né? Ter trazido sua esposa, muito prazer, não consegui vê-la, mas né, desde já, né, ter orgulho da sua história, né? Orgulho de estar aí, né? E das pessoas que saíram, como eu havia dito, foi uma somatória de coisas, né? E acho que a fala do seu Antônio fez bem isso. Teve a dimensão subjetiva, que era dele querer ter um lar, né? Pensar na família, né? De constituir esse lar, voltar a ter esse lar, né? E ter chances, né? De trabalhar, né? De ter uma renda, né? De ter pessoas dando esse apoio, né? Adorei a parte que o senhor colocou da fisionomia, né? De quem atende. Eu cheguei a encontrar trabalhadores sociais que no meio da abordagem estavam passando álcool na mão, né? Tipo, na frente da pessoa, né? Ah, você vai sentar aí? O que tem, né? Tipo, tinha alguém sentado ali? Não, mas as pessoas sentam aí em situação de rua, sentam aí como se o banco tivesse que ser diferente, né? Como se o copo de beber água tivesse que ser diferente, né? Então, a inclusão, ela não pode ser só discurso, né? Ela está no dia, no gesto mínimo, né? Que você faz, e isso fica muito evidente, né? As pessoas percebem, né? No tom de fala, na expressão facial. Então, o que eu mais desejo no mundo, assim, é que quem trabalhe com pessoas em situação de rua sejam pessoas que acreditem na mudança, né? E que o ser humano ele pode mudar e ser o que ele quiser até o momento dele morrer, né? Então, eu acho que são pessoas que precisam acreditar nisso, né? E dessas pessoas, né, que eu estudei essa saída, o vínculo com a família foi uma questão muito importante, né? Tem uma pessoa que saiu e até hoje me manda mensagem, gente, olha que tem 15 anos, né, isso. E sempre me manda mensagem, olha, eu tô aqui ainda com a minha família, né? Vira e mexe, manda notícia, né? Olha, minha mãe te mandou lembrança, né? E são pessoas, né, que saíram da situação e continuaram, né, uma outra vida, né, não retornando pela força do vínculo com a família, né? Claro, além da somatória de outras condições, né? Mas isso é muito importante, né? O apoio emocional, eu acho que é muito importante também, né? Em pensar essa construção aí dessa saída, né? E aí é isso, eu queria parabenizar a sua fala novamente, né, seu Antônio? Agradecer de novo o Alexandre, né, e essa amizade de tantos anos, e pensar, né, que a inclusão, ela é muito ampla, né, para pensar a inclusão, a gente não precisa falar, não vou conseguir fazer nada, porque a gente não tem condições efetivas de instrumentos, né, efetivos, políticas efetivas, mas você querer, né, trabalhar com isso e fazer a diferença já é um bom caminho andado, né? Se você tiver toda a política ideal que seja, né, ter o acesso à renda, acho que foi colocado aí uma questão de um projeto de moradia, né, que São Paulo está anos distante de ter essas possibilidades, né, os programas de moradia são bem mais escassos, né, a gente acredita muito na luta dos movimentos de moradia, até existem estudos sobre a inclusão da pessoa em situação de rua via movimento de moradia, né, também. Estamos muito distantes ainda disso, né? Eu posso ter toda essa condição ideal, ter um programa de moradia, ter um programa de acesso ao trabalho, a questão da saúde, como consultório na rua, que também temos, né, como foi falado, mas se quem estiver operando essas políticas não acreditar naquilo que está fazendo, vai ser mais um veículo de exclusão,
né? Vão ser pessoas trabalhando contra, né, a inclusão, e não vai adiantar nada, não vai adiantar nada mesmo, né? Então, eu acho que é isso que eu queria complementar da fala. Passo a palavra aí para o seu Antônio. Obrigado, professor, pelos elogios. É igual eu falei, eu tenho que sempre acreditar, né, ao conjunto. Eu posso assumir esse ônus não sozinho. Respondendo, né, a pergunta do professor, eu vou exemplificar com 2 casos e um comentário. Às vezes as pessoas ficam muito focadas em discriminação racial, né? Às vezes discriminação de gênero. Só que a sociedade costuma fazer algumas discriminações, até nesse sentido que a pessoa me perguntou. Porque olha uma pessoa deitada na calçada e pensa assim, ó, é aquela generalização. Ah, é porque é de baixa renda, né? Socioeconomicamente é de baixa renda. Ou então porque não teve estudo, né, satisfatório, ou núcleo familiar desajustado. Né? Eu conheci pessoas com muita cultura, né, pessoas que tinham feito faculdade, outras pessoas que falavam outras línguas. Então, eram pessoas que, né, não se encaixavam nessa visão. Conheci pessoas também que tinham família bem estabelecida. Se voltasse hoje para dentro de casa, tinha tudo dentro de casa. Tinha renda, não precisava trabalhar, mas que caiu ali naquela situação. Né? Então, aí uma das visões que às vezes acontece de ter, porque eu tinha, né, você olhar e falar assim, que ou é por causa de algum vício, né, que a pessoa está aqui por causa de vício, se ajustou e veio parar aqui. Né? Então, existem essas visões. E aí eu vou dar 2 exemplos interessantes. Estava passando agora já, né, depois de eu ter voltado para minha casa, tudo, já está trabalhando, lá ia para o serviço no dia, fui fazer uma coisa que nem imaginava que há 1 ano e meio, 2 anos atrás eu ia fazer. Fui no banco, passei o cartão, movimentei a conta, saí do banco, passei para uma praça onde o pessoal, que inclusive eu conheço, ficava junto, estava lá. E aí conversei com eles ali, tudo bem. Saí, quando eu saí, encostou uma senhora perto de mim e falou assim, aí nisso, a assistência social tinha passado e dado cobertores para eles na noite. Foram as noites frias que teve aqui. Aí, essa senhora encostou em mim e falou assim, aí, é por isso que não sai da rua, tem de tudo. Tem cobertor, alguém passa e dá uma comida, tem médico, tudo que nós não temos, eles têm. Eu falei assim para ela, minha senhora, é verdade, viu? É meio difícil sair, porque tem algumas coisas que sim. Mas, para quem quer sair, vai sair, porque eu já estive lá. Quando eu falei eu já estive lá, já estive aqui, bebendo com eles aqui. Ela ficou tão sem graça que parece que ela não tinha conversa mais pra mim. E ela ia na mesma calçada que eu. Parece que ela deu muita vontade de atravessar a rua e seguir o caminho dela. Então, é uma visão, assim, sobre a questão de assistencialismo. Né? Muitas pessoas colocam na cabeça que, não, eles precisam ser ajudados. A professora falou agora mesmo, não lembro bem as palavras que o professor usou, mas não pode vitimizar. Né? Vitimizar, eu vou ficar sempre ajudando ali, porque ele precisa de uma ajuda, de um apoio. São várias vertentes que precisam ser olhadas, né? da psicologia, né? do núcleo familiar, dessas coisas tudo, para ajudar a pessoa a entender que ela é um cidadão. Acho que foi isso que o dia que eu descobri que existia uma política pública para pessoas que moravam na rua, eu falei, nossa, que legal, existe, me vira. Eu achei interessante, alguém me vê. Eu achava que ninguém me via. Alguém me vê, existe uma política ali que diz que, né, o governo aí tem que... E falando em política, é igual o professor falou.
sem propagandear, né, a atual administração, mas se ela não tivesse encampado aquilo que a assistência social pôs, né, como prioridade com relação à população em situação de rua, eu acredito que não iria para frente, porque quando mudasse, né, a administração, isso tudo ia mudar. Mas eles seguiram a vertente, continuaram nela, mudou a administração, que eu achei que ia acabar o projeto todo, mas não acabou. Eu vi que aumentou, melhorou. Eu lembro que a gente falava muito isso na rua, que o Brasil estava se transformando, né, igual o país aqui próximo aqui. Nós íamos ser outro. Né? E eu falei assim, gente, não é possível que nós vamos chegar nessa situação, porque estava na pandemia, pessoal desempregado, problemas, né, financeiros, muita gente na rua, e todo mundo falava, vai ser outra Venezuela. Eu falava, não vai, não pode. Né? Se alguém agir, né, como aconteceu, das pessoas agirem, não vai acontecer isso. Eu vejo muita mudança. O professor falou uma coisa aqui, e eu fiquei aqui pensando, fazer história não é fazer grandes coisas. O que vocês estão fazendo aqui, vocês estão fazendo história. Daqui, não sei, 5 anos, 10 anos, 15 anos, alguém vai lembrar, e vocês que passaram por aqui vão estar numa situação, vocês vão ver e olhar para trás e falar, tudo começou, como eu acredito que tudo começou comigo nesse período, quando alguém estendeu a mão, e abriu uma porta, mostrou um caminho. E hoje, tudo que aconteceu, eu só posso falar que foi graças a isso. Foi uma questão, quando eu falei no começo aqui, não é história de sucesso. Eu estava no lugar certo, na época certa, que alguém estava fazendo alguma coisa. Se fosse em outra situação, talvez eu não estivesse aqui hoje. Mas, graças a Deus, que alguém estava agindo, como vocês estão aqui hoje. E, para finalizar, a outra história, a outra vertente, porque isso eu falei de uma pessoa na rua. E a outra vertente é de uma pessoa que eu considerava muito culta, inclusive tinha acesso ao meio de comunicação, não tem mais hoje, tinha acesso ao meio de comunicação aqui na cidade. E um dia eu estou indo para o trabalho e eu escuto a pessoa falando assim, Franca virou referência em programas de auxílio à população em situação de rua. Agora vai vir todo mundo para cá, como se todo mundo quisesse vir para Franca para ser curado de alguma doença, né? Eu escrevi um artigo e mandei o artigo, não sei se chegou na mão do prefeito, mas eu mandei e falei assim, não é a questão de Franca ter virado referência, que isso vai ser um polo atrativo para vir todo mundo que está em situação de rua para Franca. Como a professora disse, o que eu acho que é bom para mim, por exemplo, a minha situação foi uma, mas para outra pessoa talvez tenha que ter outro método para conseguir alcançar ela. Né? Não é a mesma coisa, o mesmo tratamento, o mesmo medicamento que foi para mim. Então, cada pessoa é uma pessoa. Alcançar a pessoa por aquilo que ela quer, por isso que eu falo de moradia primeiro. A gente ir, por exemplo, para o abrigo, todo dia, tinha lá um lugar para dormir, para tomar banho, para comer. Só que eu sabia que eu tinha que chegar lá, eu não podia mais sair dali. Às vezes eu estava num ponto da cidade, tinha que me locomover até aquele ponto que eu nem queria estar ali, para poder ter acesso a isso. Quando me ofereceu moradia primeiro, que falaram para mim, você vai arrumar a casa num lugar que você é acostumado a morar, num lugar que você está habituado, do jeito que você quer. Eu não queria que a pessoa arrumasse para mim 4 pontos, bem arrumadinho, todo azulejado. Não. Eu só queria um pontozinho ali que eu falasse que é meu. Um lugar que eu decorasse do meu jeito. Quando eu e minha esposa, a gente alugou o primeiro ponto, era um ponto que, se eu contar assim, acho que não dá 5 por 5. Nossa, que alegria que nós ficamos. Nós estávamos juntos e nós estávamos morando no que era da gente. Hoje eu posso falar, minha casa hoje é muito diferente. Né? Já tem, assim, todas as coisas montadas ali, TV, são lá 4 pontozinhos, nós tem nosso cantinho, tem nosso cachorro, que todo mundo que mora na rua tem um cachorro, é incrível. Ele pode perder tudo, mas ele não perde o cachorro. Então, nós temos nosso cachorrinho lá, nosso pet, né? Agora chama pet, agora nós vamos aprender que é pet.
E a gente vive feliz, e aquele canto ali é meu, né? Então, essa possibilidade de deixar eu começar a tomar decisões na minha vida. Porque antes eu era mandado para lá e para cá, conforme as pessoas decidiam o que era bom para mim. De repente eu comecei a escolher o que eu queria, né? Consegui, né, um serviço, pude escolher entre 3, achava que nunca mais ia empregar na vida, porque na situação estava. E a gente se vê assim, muito assim, quando você está lá, você esquece. Eu esqueci todas as coisas que eu estudei. Eu tenho 2º grau, tenho inglês fluente, e eu esqueci, eu não falava uma palavra de inglês no período que eu tive na rua. 1 ano e 4 meses eu não falava uma palavra. E eu falava assim, gente, como que eu esqueci essas coisas tudo? Porque eu despersonalizei para viver naquele ambiente. Mas hoje eu vejo assim, que muitas das pessoas que estão lá, se você puxar só o mauzinho, você desata o resto tudo, né, para a pessoa caminhar. É somente isso. Gente, alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Se quiser, pode levantar a mão que a gente dá o microfone. Então, a gente já vai finalizar. Primeiro, eu queria agradecer todo mundo que está aqui presente. Agradecer a Alessandra por estar à distância, mas muito obrigada por ter vindo. Tudo que você trouxe aqui foi muito enriquecedor. E agradecer a senhora Antônia também, muito obrigada por trazer as coisas. Foi muito bom a mesa, foi muito boa. Trazer um pouco da teoria, um pouco da prática, né? É uma coisa que a gente, às vezes, na universidade não consegue conciliar sempre. Então, foi uma mesa muito enriquecedora. E agradecer também ao HPAP por estar acompanhando o evento, estar fazendo o evento junto com a gente. E convidar vocês também para ficar para o evento que vai ter agora, às 7h30. A gente vai ter o padre Júlio Lancelotti participando, por mim, que também vai estar participando. O Sheik Rodrigo Jalô também, que também trabalha com o padre. E o Paulo Escobar, que é o assessor do padre, ele está aqui presencialmente. Eu não sei onde ele está agora, mas ele já está aqui. Ele está jantando no rua, experiência universitária. E é isso, gente. Fiquem aí depois do evento. Muito obrigada mais uma vez. E obrigada. Alessandra, não ouviu? Vou desligar aqui, tá? Tá, obrigada. Deixa eu só te pedir, os alunos, eles entraram, acho que um pouquinho atrasado, eles estão para a próxima mesa, tá? Eles vão assistir também. Se puder depois admitir eles na sala, tá bom? Eu vou entrar também na outra para assistir. Beleza. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Antônio. Tchau. Obrigado. Obrigada, tchau.